Olá pessoal, aqui é o professor Smartness com nossa criptoanálise do dia 5 de junho de 2021. Então vamos ver o que rolou hoje aqui de destaque. Primeira coisa que eu queria recomendar para vocês foi aqui um vídeo que saiu no CoinTimes que fala sobre a origem do Bitcoin. Eu acho importante que vocês olhem esse vídeo para entender um pouco, né, de como começa essa ideia da criação das criptomoedas. E a lógica, né, pessoal, começa na mão dos cypherpunks, que são o quê, né? Punks são aqueles que são contra o sistema, veja, não é contra o Estado, é contra o sistema. Sistema implica em Estado e big money, baleias, né, leia-se por aí, e, né, cipher de virtual, né, de informático. Então, aqueles que eram contra o sistema virtual, e daí eles, né, vieram com a ideia de criar, né, sistemas criptográficos, onde as pessoas pudessem se comunicar, pudessem interagir, pudessem trocar, né, valores, de uma maneira protegida por alta criptografia, né, afastando o sistema, né, incluindo aí bancos, Estado, né, Big Money, afastando todas essas pessoas de perto, né, e permitindo que as pessoas tivessem então um nível de emancipação, né, ou como alguns pretendem, né, colocar empoderamento. E aí, pessoal, que a gente começa a entender um pouco, né, das críticas que a gente deve fazer às baleias que hoje tentam institucionalizar o Bitcoin. Por quê? Porque não se trata, né, de apenas o livre mercado, se trata de levar esse Bitcoin para o mainstream, para o sistema. Então vejo que é uma incoerência aqui radical, não é? Principalmente nos Smiggles aí que ficam aí puxando o saco de baleias, né? De institucionais e ficam defendendo aí como se isso fosse, né, adequado à lógica do Bitcoin. Não é. O Bitcoin nasceu para não estar na mão do sistema. E o que nós estamos vendo agora é o que? É o sistema tentando dominar o Bitcoin, né? Tentando se apropriar dele. Então, isso é uma das coisas que vocês têm que entender se vocês realmente têm uma proposta libertária. Claro, se você não tem, né, se você é só um liberal, aí você pode se juntar aos Smiggles aí e buscar o seu Precious, né? Vamos continuar aqui nossa análise. E aí, olha só, pessoal, esse rapaz aqui, né, se vocês assistirem lá o filme da história do Facebook, ele era um daqueles gêmeos lá. Eles são aqueles irmãos que eram sócios, né, que se tornaram sócios do Facebook, depois foram passados para trás. Eles conseguiram uma indenização, né, e com essa indenização eles investiram no Bitcoin. Então eles são aí, eles têm realmente o mérito de ter chego primeiro, investido, né, altos valores, e hoje realmente eles têm um patrimônio, né, bilionário em Bitcoin. Aí veja, pessoal, olha a perspectiva deles, né? Eles não vendem por menos de US$ 500 mil o Bitcoin. Vejam, pessoal, eles compraram lá na baixa e querem vender na alta. Então, por que raios d'água você vai entrar na alta, né? Vai entrar depois que o preço já subiu. Então não tem lógica, né? Então você, no mínimo, tinha que seguir aqui a baleia. Seguir aqui a lógica da baleia, né? Outro cara aqui que não tem lógica, né, de estar seguindo. Olha, CEO do Twitter, não sei que vai desenvolver carteira para Bitcoin. Então olha aí, né? Mais um representante do sistema, Big Money, Big Tech, né, mainstream. Então veja como esses caras, eles querem se apoderar do Bitcoin, né? Eles querem cercar o Bitcoin, eles querem ter o controle do Bitcoin. Assim como eles já têm o controle das comunicações, agora eles querem ter o controle do Bitcoin. Então vejo que aí você já começa a entender a jogada toda, né, do mainstream, que contraria exatamente a proposta lá dos cypherpunks que criaram o Bitcoin. Eu já falei em vídeos anteriores que talvez Satoshi Nakamoto tivesse vergonha do que está acontecendo com o Bitcoin hoje. Se você levar na essência, né, uma ideia anarquista libertária, você vai ter vergonha do que está acontecendo, né? Você vai querer ficar longe dessas baleias institucionais que estão se apropriando e estão querendo dominar o Bitcoin e impor depois isso às demais pessoas, né? Isso aí é uma coisa que tem que ficar bem clara e por aqui vocês já começam a ver, né? Aí, claro, está acontecendo um evento, né, em Miami, uma conferência, né, internacional do Bitcoin,
E a China resolveu carimbar a faixa da conferência, né? Não ia deixar passar, né? Estão lá todos os, né, aqueles que têm bom senso e também aqueles que são os megalomaníacos do Bitcoin, né? Os maximalistas que vão dizer que ele vai dominar o mundo em 10 anos, oh, e tudo vai ser Bitcoin. E a China resolveu dar uma carimbadinha na faixa deles, né? Dizendo que as coisas não são bem assim, não é? Porque quem quer ser o grande poder no mundo são os chineses. Então, resolveram dar uma carimbadinha de leve na faixa, né? Começaram a proibir, né, alguns perfis aí que tem no Twitter deles chinês, porque o Twitter não pode, não tem Twitter. E aí a China resolveu apagar a conta dos influencers, né, chineses. Então, dar uma carimbadinha na faixa, né, fez o preço do Bitcoin cair hoje, né, a partir desse ato, fez as pessoas começarem, né, os chineses venderem seus Bitcoins e terem um pouco mais de noção do que vai acontecer, né, e que realmente não vai ter espaço para o Bitcoin na China, né. Então isso é uma das questões aí que acontece exatamente agora, né, o Elon Musk já carimbou a faixa do evento e agora a China também carimba a faixa do evento, né, na sequência, como aconteceu da outra vez, né, a gente até começa a pensar nessas sincronicidades aqui, se tem alguma relação entre elas, né, primeiro veio Elon Musk, depois vem a China, né, então uma sequência de ocorrências aqui muito, né, impactantes sobre o Bitcoin. Aí, claro, né, a gente olhando aqui os gráficos de hoje, né, do Glassnode, a gente vai ver que está tudo aí para baixo, né, quase tudo aí reduzindo, né. Então isso é um sinal aí de atenção, né, pessoal. Para quem quer começar a investir agora, eu acho que tem que prestar um pouco de atenção. Se você vai entrar com alguma coisa, né, pensando em fazer um trade, uma pequena quantidade, não entre com, né, a maior parte da sua grana. Preste atenção, cuidado, tá? Estude, aprenda primeiro. O mercado não está na baixa, tá? O mercado está na alta. Por mais que falem a vocês que houve uma correção, essa correção é pequena diante de tudo que subiu desde o começo do ano. Então não está valendo a pena ainda entrar. E pode ser que haja uma correção bem maior pela frente, né? Porque com esta baixa que está acontecendo aqui, que aconteceu hoje, né? A Cruz da Morte ganhou mais um dia, né? Então são lá duas linhas, uma linha de 200 dias, uma linha de 50 dias, com os preços respectivos na média dos dias. Então a gente ganhou mais um dia aí nessa linha aí de queda, né? Então a Cruz da Morte aí, mais um dia ela se, né, pronuncia que poderá ocorrer em breve. E toda vez que aconteceu a Cruz da Morte, aconteceram 3 vezes, o Bitcoin teve uma queda brutal depois. Então cuidado, atenção, né? Não entre pesado agora. A gente olhando aqui o movimento de hoje, né, Binance bem movimentada, né, mas uma coisa bem interessante que eu vi nesse gráfico hoje é aqui, olha, eu nunca vi essa entidade aqui, ZZ Top, né, Zizu Top, né, parece que é uma entidade chinesa aqui, e olha só o movimento que ela está demonstrando aqui hoje. Isso aqui é um sinal, né, pessoal, que os chineses aí podem estar realmente vendendo as criptomoedas deles, né? Porque é difícil a gente ver essa proeminência aqui dessa entidade aqui, que nem é muito conhecida, né? A maior é a Binance, sempre está em destaque. A Huobi, que também é uma, né, uma chinesa que atua e agora também está proibida de atuar, né? Lá na China, e a Coinbase, que é americana. Então a gente percebe aqui, né, quando olha esse detalhe, olha que ela está a segunda mais movimentada no dia, isso aqui pode estar dizendo para a gente que realmente está tendo aqui, né, um processo de venda aqui startado na China, tá? O índice né, de ganância ou medo voltou lá para o 17, né, ele estava lá em 27 e voltou lá para o 17. Então, aqui, né, indicando que, mais uma vez, né, a confiança no mercado está baixa, né? E isso pode estar refletindo essa postura que aconteceu na China, né, pessoal? Com relação a volumes, a gente percebeu, né, que como o preço caiu aí depois do Elon Musk, né, houve um aumento de volume, mas agora o volume voltou a ficar bem baixo, né? Olha o Ethereum aqui como o volume está bem baixo, né? O volume da BNB está alto, talvez esteja alto porque a BNB está farmando uma nova moeda, a ATA, e quem está colocando lá, né, os seus BNBs lá em stake, colocando seus BNBs, seus dólares Binance, né, ganham lá algumas moedinhas por ajudar a farmar, tá?
Então essa é uma dica aí, procurem sobre isso quem tiver interesse. A ADA também, né, algum volume pequeno aqui, mas também volume muito baixo, né? Então, hoje oscilou o mercado, né? Foi a quase 34 mil alto, depois voltou. Na hora que eu estou fazendo esse vídeo aqui já estava 36 mil. E volumes baixos continuam, né? Tirando aqui o momento que os preços caíram, os volumes voltaram a estar baixos, né? Então isso aqui dificulta, né, a verificação do caminho que o mercado vai ter, né? A gente continua com o mercado andando de lado. Aí vem lá, né, os analistas convencionais e suas previsões tiradas da bunda, né? E aí veja, né, pessoal, agora aumentou, agora não é mais 100 mil dólares, né? Para os analistas convencionais, agora a meta é 145 mil dólares, né? Mas cuidado, pode ter um desastre fatal, pode ter uma queda, né? Então, veja, estão jogando lá para cima, agora estão jogando 50% a mais, né? Isso tudo naquela ideia de que você tem que estimular a sardinhada para comprar, né? Você tem que criar dados, análises para você estimular a institucional, estimular a sardinha, você tem que estimular todo mundo a comprar. Você tem que criar um valor lá, né? No céu, para dizer que vai chegar até lá, para ver se a galera compra a ideia e aí materializa isso, né? Porque pelo que a gente está vendo, pelos volumes que estão acontecendo, isso não vai ocorrer, né? Mas aí estão vendendo, como eu disse nos vídeos anteriores, está aí, né? Continuam vendendo a ideia. E agora aqui, ó, o valor mais alto ainda. Então eu vejo como esse mercado ainda tem espaço de manipulação. E aí, né, pessoal, olha só, contrastando, né, com essa ideia, se você vai pegar lá do Zero Hedge hoje, uma reportagem que saiu, que está, né, colocando que o Morgan Stanley, né, ele está indicando sinais de venda, porque ele está indicando que a bolsa, e aqui falando de bolsa de valores, né, a bolsa de valores chegou nos seus máximos e está indicando sinais de venda, de realização de lucros. Por quê? Porque já se atingiu, né, o topo. E isso, pessoal, né, dentro de um quadro gráfico, indica que as ações podem ter alguma correção. E se as ações tiverem correção, né, se o mercado entrar em correção, a gente pode ver também o mercado das criptos serem influenciados por esse movimento e também entrar em correção por este movimento do mundo real, no mundo das ações. Então, olha aí, um indício para se ter mais cuidado ainda, né? Não vai colocar todo o seu dinheiro. Fique de olho, né? Se quiser alocar alguma coisa, fazer um trade com cuidado, observando, né? Mas sempre trabalhando no mínimo, tá, pessoal? Não é o momento de se alocar muito recurso. Não adianta você contar aí, né, com a fantasia de que vai chegar a 150 mil dólares de patrimônio no final do ano, se você, né, tomar de cara com uma correção, seja uma correção da cruz da morte no Bitcoin, ou uma correção no mercado real, né, mercado das ações, das empresas do mundo real, que vão provocar, desencadear também, né, correções em outros locais. Então, muito cuidado. Esse aqui é um dado sobre por que são 21 milhões, né? Eu vi aqui uma publicação tentando explicar por que eram somente 21 milhões de bitcoins, porque eram formados em blocos escaláveis, né? Só que tem um detalhe aqui, né, pessoal? Olha só. São 21 milhões mais, olha aí, 100 bilhões de satoshis. Então, não são 21 milhões, né? Porque se a sua unidade mínima de valor é um satoshi, você tem que contar todos esses zeros aqui também, que estão antes da vírgula. Aí quando você vai contar um dólar, você começa contando em um cento, duas casas depois da vírgula. Quando você vai olhar o Bitcoin, você vai olhar quantas casas depois da vírgula. Então, você tem que levar em consideração essas unidades monetárias para aferir a quantidade de, né, dinheiro, moeda, que pode entrar em circulação. Aí você começa a entender por que os maximalistas, né, acham que o Bitcoin vai dominar o mundo. E aí vem a incoerência deles. Porque se for, são só 21 milhões. Como é que 21 milhões de unidades vão permitir que o mundo todo utilize essa moeda? Né? Não vai.
Agora, se você levar em consideração que você tem 21 milhões mais 100 bilhões de satoshis, opa, você já começa a entender, né, que é um pouquinho maior a escala, né? E aí você começa a ter uma explicação um pouco mais clara daquilo que eles não querem falar para você, né? Daquilo que eles querem dizer, não, olha só, é bem enxuto, são só 20 milhões, né? Não vai aumentar mais que isso. Claro, você tem um monte de satoshi aqui, então você vai ter aqui, né, valores infinitos. E cada vez mais as pessoas podendo comprar menos, cada vez mais as baleias, as instituições financeiras, e olha aí os bancos, acumulando Bitcoin para ter o controle sobre esta criptomoeda, né? E transformando as pessoas em escravos, né? Contrariando tudo aquilo que os cypherpunks queriam, né, ao criar essa moeda. Exatamente tudo que eles não queriam, né? E o que a gente está vendo é a deturpação da ideia. E aí, né, pessoal, a gente encerra por aqui. Esse é o nossa criptoanálise de hoje, né? Sempre com posicionamentos críticos. A gente está sempre olhando isso aqui do lado do direito econômico, né? Não do lado só né, do influencer. Eu não estou aqui para incentivar você a comprar nada, pelo contrário, eu estou aqui para dizer para que você tome muito cuidado do que você vai fazer quando você for entrar nesse mercado, né? Não é um mercado muito claro ainda, né? E as coisas aqui são todas muito abertas demais e perigosas demais, né? Ao se falar de patrimônio. Então, muito cuidado, estude mais, tente aprender mais sobre o que é esse mercado e sempre jogue na defensiva, né? Olhe a baleia, copie a baleia. Se você seguir um outro caminho, se você não agir defensivamente, se você não comprar na baixa, provavelmente você vai perder e quem vai ganhar são eles. Sou o professor Martins e até o nosso próximo vídeo.